O meu nome é Margaret, mas todos me chamam de Mac. Nasci numa pequena cidade do estado de Wisconsin, que fica nos Estados Unidos. Um lugar muito tranquilo, cercado por florestas e lagos, onde a vida parecia seguir um ritmo lento e previsível. Mas hoje, vivo em uma outra cidade, muito pequena também, e cercada por matas densas e mistérios que preferia não desvendar. Não vou revelar o nome desse lugar, pois os eventos que vou narrar agora ainda me assombram nos dias atuais. E acredito que alguns segredos são melhores guardados. Esta cidade, no entanto, não é como outra qualquer. Aqui, o sobrenatural parece se misturar ao cotidiano. E o hospital onde eu trabalho é o epicentro onde tudo acontece. Trabalho como enfermeira há mais de 20 anos. E nunca imaginei que testemunharia algo tão perturbador quanto o que vou contar agora. O hospital onde trabalho é bem antigo, com corredores estreitos, paredes descascadas, e uma energia que desde o primeiro dia eu senti ser muito pesada, quase que opressiva. Eu não sou a única a sentir isso. Os meus colegas de trabalho também me compartilharam histórias que desafiam a razão. Choros que ecoam pelos corredores vazios, vultos que desaparecem quando nos viramos para poder olhar, sussurros que parecem vir de lugar nenhum. É como se o próprio hospital estivesse vivo, respirando e nos observando. Antes de entrar no meu relato principal, preciso compartilhar algumas experiências que minhas colegas vivenciaram. Essas histórias ajudam a pintar o quadro completo do que é trabalhar nesse lugar. E agora, vou contar como se fosse elas contando para vocês. Os relatos de Lucy e Samantha. O meu nome é Lucy e trabalho como enfermeira no mesmo hospital que a Meg. Eu nunca fui muito supersticiosa, mas depois do que vi naquela manhã, não consigo mais ignorar o que está além do nosso entendimento. Bem, foi em uma manhã tranquila, por volta das 6 da manhã, quando eu estava fazendo a ronda pelos quartos. O hospital estava em silêncio, como costuma ser nesse horário. Enquanto eu caminhava pelo corredor do segundo andar, eu vi uma mulher de cabelos longos e vestido branco caminhando à minha frente. Ela estava bem devagar, como se estivesse apenas apreciando a manhã, ou na sua caminhada matinal, muito comum por aqui. Não pensei muito naquilo, afinal, pacientes costumam fazer caminhadas para se distrair, mas algo me chamou a atenção. Ela não fazia barulho algum, nem um passo, nem um suspiro. Até parecia que flutuava. Foi então que decidi segui-la, mas quando entrei no quarto da onde ela parecia ter saído, eu vi uma paciente deitada na cama, completamente imóvel. Aproximei-me e percebi que ela estava fria. Havia falecido horas antes. Quando olhei para o rosto dela, eu vi que aquela era a mesma mulher que estava no corredor. Porém, quando fui no corredor para olhar novamente, a mulher de vestido branco havia desaparecido. Foi então que percebi. Eu tinha visto o espírito daquela mulher. Desde então, não consigo mais ignorar os vultos e os sons que ecoam por aqueles corredores. Eu sempre pego nas pessoas que vejo caminhando sozinhas, ou indo para lugares sem rumo, com medo de ver um espírito outra vez. Olá, eu me chamo Samantha e trabalho como enfermeira há 8 anos. Nunca acreditei em fantasmas ou essas coisas do tipo, mas o hospital me fez mudar de ideia. Certa vez, estava no 3º andar, onde fica a capela do hospital. Era uma noite muito chuvosa e o vento batia forte nas janelas. Eu estava completamente sozinha.
organizando alguns documentos. Foi quando vi a estátua de um santo que ficava no altar se mover sozinha. No começo, pensei que fosse minha imaginação, pois já estava acordada há mais de 24 horas. Mas então aquilo começou a fazer caretas, como se estivesse viva e se movendo. Na mesma hora fiquei paralisada, sem saber o que fazer. A estátua parecia me observar, com um sorriso torto e olhos que brilhavam no escuro. Confesso que aquilo foi muito assustador. Porém, isso nem foi o pior dos meus males. O pior ainda estava por vir. Algumas semanas depois, estava descendo as escadas do segundo andar. Foi quando senti uma mão gelada me empurrando com força. Eu caí para frente de uma vez, mas por sorte, consegui segurar no corrimão. Quando olhei para cima, eu vi uma figura escura, quase como uma sombra, em pé, no topo das escadas. Aquilo parecia rir para mim. Eu senti uma onda de medo tão intensa que mal conseguia respirar. Desde então, evito ficar sozinha naquela parte do hospital. Coisas estranhas acontecem por ali. Esses foram os causos das minhas amigas. Agora, vou contar o que me aconteceu. Pois bem, foi uma noite como outra qualquer. Pelo menos no começo, claro. Estava no turno da madrugada e o hospital estava relativamente calmo. Até que recebemos um paciente por volta das 20 horas. Um caçador que havia sido atropelado ao cruzar uma estrada próximo à floresta. Ele estava inconsciente quando chegou, com ferimentos bem graves, mas estáveis. Então decidimos mantê-lo em observação durante a noite, pois seu quadro clínico poderia piorar, e algo pior ia acontecer. As horas foram se passando, e quando deu por volta das 3 da manhã, fui checar como que ele estava. Quando entrei no quarto, ele não estava mais ali. A cama estava completamente vazia e as cobertas jogadas no chão. O soro havia sido arrancado com muita força. Estava tudo revirado. Eu fiquei confusa na mesma hora, mas pensei que talvez ele tivesse ido ao banheiro ou decidido dar uma volta pelo hospital. No entanto, assim que estou saindo do quarto, vi algo que me fez congelar. Bem no final do corredor, a cerca de 20 metros de mim, havia uma criatura. Era alta, com pelo escuro cobrindo o corpo, mas ainda mantendo traços humanos, pois aquilo estava de pé. Seus olhos brilhavam como de um animal, e seus dentes eram bem afiados e expostos. Aquela coisa deu um rosnado que ecoou pelo corredor. Aquilo era um lobisomem. Não havia mais dúvidas. Ele estava ali, de pé, me encarando com muita fúria. Meu coração começou a disparar e eu corri rapidamente de volta para o quarto, trancando a porta logo atrás de mim. Aquela criatura que há pouco estava no fim do corredor rapidamente veio até a porta e começou a tentar arrombá-la, bufando e berrando de uma forma que parecia quase que humana. Era muito assustador. Parecia um lobo, mas ao mesmo tempo com uma pessoa. Aquilo estava completamente selvagem. Algo que jamais vou esquecer. Estava a poucos metros de mim. Eu sabia que a porta não iria segurá-lo por muito tempo. Ele queria entrar a todo custo. Foi muito assustador. Mas felizmente, o barulho chamou a atenção dos outros enfermeiros e do segurança. Eles chegaram logo em seguida, e o segurança, vendo aquilo e armado, atirou na direção daquela criatura. Aquilo soltou um uivo de dor e fugiu, correndo muito rápido pelo corredor, saltando por uma janela que estava aberta, desaparecendo na mata que fica ao lado do hospital. Quando a poeira baixou,
Todos estavam em choque. Eu contei o que havia visto e como todo aquele incidente se iniciou, e todos concordaram que aquela criatura era o paciente que havia sido internado horas antes. Nós chegamos a chamar a polícia, mas eles não acreditaram muito na nossa história, mesmo com todos os enfermeiros, inclusive o segurança, confirmando aquilo que vimos. Eles insistiram que devia ter sido um animal selvagem, daquela floresta que tinha ali. Talvez fosse um lobo, mas não. Aquilo de fato era um lobisomem. Pena que, por ser um hospital precário, não tem câmeras de segurança. E acabamos se passando por loucos ao contar aquela história para as autoridades. Mas eu sei o que vi. Aquela coisa, com certeza, era um lobisomem. Essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu por aqui. Com o tempo, percebi que é comum recebermos caçadores feridos, e todos eles com histórias muito semelhantes. Criaturas que os perseguem nas matas. São lobisomens que os atacam, claro. Inclusive, 3 pessoas morreram nessas circunstâncias. E as autoridades, infelizmente, insistem em atribuir as mortes a ataques de lobos. Mas eu sei de toda a verdade. Lobisomens rondam essa região, e aquela noite foi apenas um dos muitos encontros que tivemos com o sobrenatural, coisas do além. Nunca vou esquecer daquela criatura, da forma como ela me encarou, como se soubesse que eu estava indefesa. Esse hospital continua sendo um lugar de mistérios e medos, e eu ainda ouço os sussurros e vejo os vultos nos corredores. Mas agora, sei que há coisas que vão além da nossa compreensão, e que algumas histórias são melhores guardadas em segredo. Esse relato é apenas uma parte do que vivenciei, e do que minhas colegas também passaram ali. O hospital continua sendo um lugar estranho até os dias de hoje, e alguns eventos ainda acontecem. E eu não sei por quanto tempo vou conseguir suportar trabalhar ali. Mas uma coisa é certa, o sobrenatural é real, e ele está mais perto do que gostaríamos de admitir. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.